Boa noite, eu sou a Erika Leite, estamos mais um mês aqui, mês de setembro do ano de 2023, uma reunião de mulheres, mulheres que estão buscando orar pelos seus filhos, orar pelos filhos do mundo todo. Mulheres que também buscam uma palavra, para que Deus possa falar conosco, estamos sob a coordenadoria da Débora Pinhata. Eu sou Erika Leite, temos a Thelma que vai fazer toda aí a leitura, a tradução para Libras. E a nossa palavra de hoje é a respeito de maternidade. Eu estava falando aqui com as mulheres um pouquinho antes, que nós estamos aí há 3 meses, né? Outubro, novembro, 2 meses e pouquinho do Natal. E se a gente parar para pensar, a gente fala, nossa, a gente está em setembro, e eu já estou cansada, e está chegando o Natal, Senhor, me ajuda! E aí, então, eu falei assim, puxa vida, uma palavra para o meu coração, uma palavra para o coração de cada uma de vocês. Então, aí, cada desenho tem um significado, que vocês possam já ir trabalhando. Olha, as mães ali, né, tentam colocar a moça da mala ali, né, tudo tão cheio, a gente tenta atribular a nossa vida a tantas coisas, a outra tão cansada, a outra tentando carregar uma caixa gigante aí nas costas, e assim é a nossa vida como mãe. E aí, essa daí que ela tá tentando carregar. Alguém se vê nessa imagem aí? Tentando carregar o mundo, né, nas suas costas. É mais ou menos assim que a gente se vê, né? Então, a maternidade, ela é um lugar de cansaço extremo. Nós sabemos disso. Mesmo amando os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa, o cansaço está sempre atrelado a este lugar na maternidade. E precisamos aprender a descansar. A Bíblia diz que Deus não descansa, mas ele nos ensinou o princípio de descanso quando descansou no sétimo dia. Interessante isso, vai absorvendo. Por algumas vezes, são tantas atribuições que nos sentimos culpadas em descansar. É como se tudo estivesse difícil e se pararmos fica pior ainda. Você já se sentiu assim? Às vezes é tudo tão corrido que a gente dá um desespero, a gente se perde. Tem dias mesmo que às vezes eu chego em casa, assim, é tanta coisa para fazer que eu tenho até vontade de chorar. Vontade que vem no meu íntimo, no meu âmago, assim, eu falo, Senhor, eu não sei o que eu faço primeiro, né? Mas então vamos discorrer aí. Então, nós conhecemos esse versículo, que é uma palavra linda e maravilhosa, que em Mateus 11, do 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente já ouviu algumas pregações sobre essa passagem, mas eu gostaria de hoje poder trazer ela especificamente para nós mulheres, para nós maternas, né? Mulheres que maternam também. Então, ó, o Senhor, Ele está aí, sempre nos acolhendo, que você possa se sentir acolhida sempre pelo Senhor. Ele estende as suas mãos para estar sempre nos ouvindo, para sempre nos acolhendo. Vamos dividir toda essa palavra, né? Então eu fico aí com a primeira parte. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui aprendemos um requisito básico para chegarmos a Deus. Qual é o requisito? Estar cansado. Quem está cansado aí? Levanta a mão, só para eu ver. Nosso cansaço é físico e mental, carregados de preocupações. Afinal, somos multitarefas. Cuidamos da casa inteira, gerenciamos as realizações de um lar, cuidamos das emoções da família, da vida escolar, dos sonhos, das preparações para a vida, seja dos nossos filhos com o trabalho, seja com o casamento, seja com a vida dos netos. A gente está sempre muito focada, nos preocupando. Então, o nosso cansaço ele é sempre físico e também mental, porque a nossa cabeça não para. O cansaço, seja ele físico ou mental, ele gera o quê? Irritabilidade nas nossas vidas. E no fim do dia, algumas têm insônias e outras não dormem, né? Elas acabam desmaiando. Esse é o meu caso, né? Muitas vezes eu desmaio, eu deito na cama, meu marido às vezes está conversando comigo, aí eu só escuto ele me tocar e falar e eu já dormi. Então, assim, porque é muito cansaço mesmo, né? Então, às vezes tem gente que às vezes acaba estando tão cansada, mas às vezes chega de noite e fica rolando na cama. Ela parece que não desliga, né? Tanta agitação.
e a gente fica irritada, né? Às vezes a gente fica, os hormônios acabam mudando, né? A gente sabe que mensalmente e a gente nunca é igual todos os dias, e aí a gente acaba ficando irritadiça, né? Qualquer coisa às vezes irrita, às vezes a gente vai se comunicar dentro de casa e um não entende, você já falou duas vezes, aí para falar a terceira. Então, isso não é só na minha casa, né? Espero que seja na de vocês também, senão a minha está tudo muito perturbado. Então, assim, e no dia a dia começamos a proferir palavras duras para os nossos, palavras que não iríamos proferir se estivéssemos bem. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes o cansaço ele nos faz ser quem aquela pessoa que nós não somos. Mas aí, como viver todas as tarefas com cansaço? Entenda que você não está sozinho no seu cansaço. E temos o Senhor que diz que poderíamos correr a Ele quando me sentir descansada e Ele nos dará o descanso. Então a gente precisa o quê? Sempre lembrar, né? Sempre não se desesperar, porque só da gente participar, eu sempre falo, todo mês aqui quando eu trago essa palavra, eu sempre falo, é um grupo gostoso onde a gente se sente pertencida, então, essa sensação de pertencimento é muito gostoso, trabalha muito no nosso emocional, que nos deixa falando, puxa, no momento de desespero, eu parar e refletir e falar, não sou só eu. Tem outras mulheres que também passam por isso e outras muito piores. E aqui a gente ganha um outro bônus, que é o quê? O Senhor. O Senhor está conosco. Né? Ele diz que a gente não estaria só, ele diz, né, que quando a gente estivesse cansado, ele estaria conosco e nos daria descanso. Só que para isso, o que a gente precisa fazer? Organizar o nosso dia. Então, a gente não pode ficar tentando dar conta de tudo. Se preciso for, a gente precisa, sim, delegar as nossas tarefas, delegar, né, as pessoas de confiança, ou mesmo aqueles que são da nossa casa. A gente precisa fazer isso. E às vezes a mulher, às vezes ela se sente culpada em falar, puxa, não, mas o meu filho, o meu marido, a gente precisa delegar. Às vezes a gente não está em condições de encontrar uma faxineira, né? Igual eu não tenho eu não encontro uma faxineira que queira limpar a minha casa, ela é grande. E aí, então, assim, eu acabei me dividindo com o meu marido, com os meus filhos. Então, às vezes, eu tô saindo do meu trabalho, eu já ligo e falo, Davi, vai passando aspirador na parte de cima. Mariana, pega o aspirador, o outro aspirador vai passar na parte de baixo. Porque daí eu chego, eu posso chegar do trabalho e ir passando pano em tudo. E assim vai indo. E assim a gente, se organizando, a gente consegue. Eu faço sempre uma eu tenho um papel onde eu coloco vários post-its que eu faço o cardápio da semana já. Então, assim, se organizando, dá certo, porque eu já sei, sabe, às vezes eu tiro um frango, eu sei o que eu vou fazer à noite, às vezes eu olho, antes de sair do trabalho, eu olho assim no computador, jogo lá, pratos com frango. E aí eu também já sei, sabe, para ter ideia, porque não sei se é só na minha casa, porque às vezes você faz um prato, nunca tá bom, ai, de novo, né? E a gente não sabe, às vezes, o que fazer, é uma criatividade além que a gente tem que ter, né? Então, assim, a gente precisa, né, se organizar. Outra coisa legal que eu faço, eu pego assim, já no domingo, eu pego, ponho bastante azeite numa panela, ponho bastante alho, e aí eu já pego, ponho as medidas de arroz. Então, assim, para cada 3 cumbucas de arroz, eu ponho, por exemplo, uma ponta da colher de sal. E eu vou pondo, aí eu ponho mais três medidas de arroz, mais uma de sal. Tudo naquele panelão. Depois eu frito aquilo ali direitinho e eu separo em tupperware, né? E eu separo, que durante a semana, para mim fica muito mais prático. Ao invés de eu ter que ficar aí lá pegando, eu já pego aquele Tupperware prontinho, eu ligo a panela, deixo ele dar uma fritadinha e já jogo a água. Pronto, para mim, ganho ali uns 10 minutos para mim, olha, eu fico felicíssima. Então, isso me faz sentir bem. Eu estou dando esses exemplos porque me faz sentir bem. Eu organizar o meu tempo antes, eu consigo ficar melhor, né? Então, às vezes, talvez a sua casa aí como a minha, tem um monte de tarefa e às vezes a gente se perde no meio das tarefas. E aí sai gritando com quem não deve. Então, assim, para não acontecer isso, comece a refletir um pouquinho e se organizar. Né? Não se cobre tanto, promova lugares de descanso para você, para que você consiga maternar com amor. Maternar é realmente o cuidado, né, a forma, a doação de se cuidar, de ouvir, é a escuta, cuidar das emoções, olhar, né? Porque às vezes a gente está tão correndo e a gente se esquece de maternar. E isso eu fiz questão de trazer esse verbo para vocês. Então a gente não consegue, às vezes, maternar com amor, com alegria, sem murmuração, entristecida. Às vezes a gente acaba indo assim, maternando entristecida e longe dos propósitos de mães e mulheres que somos. Porque Deus tem um propósito na nossa vida que é o nosso primeiro ministério dentro do nosso lar. E aí imagina, se dentro do nosso próprio lar a gente está lá toda entristecida, toda murmurando, né? Hoje eu me peguei, eu fui até o toalete,
estava no meu trabalho, eu fui até o toalete, não estava aguentando de calor, eu me olhei no espelho e falei, ai, que calor. Eu parei. Eu falei, meu Deus, acho que eu já repeti isso só hoje, umas 5 vezes, ai, que calor. Aí eu falei, ai, Senhor, tá ótimo, o Senhor é que sabe. Mas aí mesmo assim, eu fui fazer xixi, aí eu falei, ai, Senhor, mas também tá desse jeito por causa da camada de ozônio, né? Que foi o próprio homem que lascou, tal, não sei o quê. E aí eu vou refletindo, né? E vou pedindo perdão para Deus, porque eu passei quase uma parte da manhã reclamando de tanto calor, né? Mas enfim, estou falando tudo isso para quê? Para a gente se organizar, porque senão a gente vai ficando murmurenta, né? E aí vai ficando tudo muito ruim e a gente vai ficando cansada, porque até o calor nos deixa mais cansado. Então, o cansaço ele é natural. A maternidade traz muito dessa exaustão física e mental, um desgaste emocional. A sobrecarga fala de levarmos as coisas além das nossas capacidades. Às vezes, você está levando coisas além da sua capacidade. Às vezes não está organizando o seu dia, está ficando tudo uma bagunça, e aí a hora que vai fazer, chega em casa para fazer. Eu chegava em casa para fazer, não sabia o que ia fazer de janta. Então, a partir do momento que eu aprendi a fazer um cardápiozinho da semana, opa, eu já fico ligada ali, já sei o que tem, o que não tem, e isso, né, não me faz cair na sobrecarga. Então, assim como a parábola dos talentos, cada um tem uma capacidade diferente. Deus distribui os talentos conforme a capacidade que cada um apresentava, distribuiu, né? Aprendemos com isso que nós temos uma capacidade. E o que passar se refere à sobrecarga, ou seja, cada um de nós tem a capacidade para fazer uma coisa. Às vezes uma é muito habilidosa para fazer uma coisa, às vezes a outra é habilidosa para fazer aquela outra coisa, mais uma outra coisa. E às vezes eu não sou. Né? E isso eu não tenho que ficar me comparando, porque às vezes até a comparação faz com que nós, mulheres, mães, fiquemos sobrecarregadas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque cada um tem um talento. E desenvolve o talento na medida que o propósito que Deus der para a sua vida. Então, assim, carregar além do que a gente pode, isso é horrível, isso adoece, né? Fora que a gente fica com peso que não é nosso. Então, aí eu deixo uma frase em vermelho: o que você tem carregado além daquilo que é para você? Às vezes você não está gerenciando muito bem as tarefas do seu dia, às vezes você não está gerenciando muito bem as suas emoções, às vezes não está conseguindo realmente parar e ter um tempo para você. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, reflita: o que você tem carregado além? As emoções precisam estar bem alicerçadas, porque senão vamos ficar preocupadas com o que os outros vão pensar. E isso faz com que vivamos para agradar os outros e não pela nossa família, nossos filhos, o nosso contexto de vida, o nosso momento de vida. Ou seja, se a gente está muito com a nossa. Se eu estou segura de mim, né, da pessoa que eu sou, da família que eu tenho, da minha estima, isso tudo vai estar ok. Eu vou falar, nossa, eu vou fazer isso, eu vou dar conta disso. Ah, recebi um convite para jantar hoje. Olha, eu não posso ir, você me desculpa, estou exausta, eu preciso ficar com a minha família. Ou então, às vezes, a gente não sabe falar não, vai só recebendo e vai acolhendo. E às vezes, olha, tem mais um ministério para você trabalhar. Você vai, vou, não consigo falar não. E aí, quando vai ver, tá dando paulada dentro de casa, né? Porque as emoções não estão tão bem e a pessoa às vezes está preocupada com o que o outro lá fora de casa vai falar e dentro da nossa própria casa fica tudo dilacerado. Né? Então a gente precisa aprender a falar. Então, assim, a nossa família é o nosso ministério. Eu coloquei aqui dois desenhos, né? Eu penso muito, eu tenho pensado muito em propósito. Qual é o nosso propósito? A gente está num tempo desafiador e cada uma de nós tem um propósito. Quem sabe o seu propósito descansa no processo. Ou seja, se você sabe o seu propósito, você não vai ficar esperando só chegar lá no fim. Você vai descansar no processo, você vai saber, poxa, que gostoso, olha, hoje é terça-feira ainda, ai, que gostoso, amanhã é quarta, olha, a semana o Senhor me deu. Ou seja, você consegue refletir sobre tudo isso. Senão, às vezes, a gente chega, a gente não descansa, ai, nossa, amanhã já é quarta-feira, caramba, não fiz nada. Então, assim, a gente precisa aprender a descansar no processo, no meio de tudo isso, para a gente poder desfrutar. Afinal, Cristo disse que nós teríamos uma vida e uma vida em abundância, né? E às vezes a gente fica procurando essa abundância, onde é que ela está, né? Por quê? Porque a gente está tão correndo, está tão norteado, né? Que a gente não consegue. Então, a sobrecarga me tira do propósito criado por Deus para a nossa vida. Ou seja, me faz uma mulher disfuncional. Ou seja, eu não estou servindo para aquilo. Ou seja, eu tenho um papel para eu ser uma esposa, para eu ser mesmo aquela que não é esposa, que às vezes está ouvindo essa mensagem, mas que é amiga, que é filha, né, que é namorada, aquela que não é mãe, ela tem diversos papéis.
Então, ó, só que assim, a gente tem um propósito dentro de uma empresa, dentro da nossa família, dentro do nosso bairro, e às vezes a gente vai ficando tão sobrecarregada que a gente não percebe o dia a dia. E a gente fica no automático e a gente vai se tornando uma mulher disfuncional. A sobrecarga, ela me desgasta. Caímos na murmuração, na irritabilidade, no fazer de qualquer jeito. Precisamos aprender a dizer não. Quando estamos chegando próximo da sobrecarga, precisamos dividir o que sentimos, mudar as estratégias, buscar ser prática, buscar sabedoria. A gente precisa. Então, você, mulher que está me ouvindo, você, mulher que está ouvindo no YouTube agora, nesse momento, se você estiver passando por algum momento, né, de sobrecarga, que você realmente chegou no seu limite, peça ajuda. Chega numa amiga, né, conversa, chega num médico, chega em alguém, conversa. Porque hoje o que mais a gente vê é a mulher tão sobrecarregada que ela acaba adoecendo. E adoece mesmo, adoece da alma. Então a gente precisa o quê? Reavaliar. Faz todo o diferencial. Porque o nosso primeiro ministério é o mais importante de tudo que possamos ter. Então não sinta culpa. Estabeleça limites, se organize, olhe para a sua casa de uma forma diferente e não chegue perto, para mim, não chegue perto do seu estado de sobrecarga. Corra para Jesus. Jesus, ele veio para nos trazer descanso. E aí, se você estiver aí num processo de ansiedade tão grande, de olha, não dou conta, não consigo cumprir o meu horário. Né? Tem horas que a gente fala, ai, meu dia podia ter 24 horas, meu dia podia ter 48 horas. Então, assim, calma, corra para Jesus e fala, Senhor, o que o Senhor estabelece como prioridade dentro da minha vida? Para esse dia, Senhor, olha, hoje é segunda, Senhor, hoje é terça. Né? Não é, Senhor, abençoa a minha semana. Não, Senhor, hoje é terça-feira. O que o Senhor tem para mim hoje? Por todo mundo que passar do meu lado, que sinta a tua presença. Que por onde eu chegar, o meu toque, o meu sorriso, que as pessoas possam ver a tua face. E aí a gente vai indo e a gente fica leve. E a gente consegue viver de forma diferente. Então a gente precisa o quê? Reavaliar nós mesmos. Então tenha o hábito de cuidar de você mesma para que você não chegue no limite. Às vezes tem mulheres que vai indo, que vai indo, que vai indo, ela vai se largando de uma forma que quando ela estoura, né? Ela estoura por completo. Ela fala, ai, não, eu não aguento mais, eu não aguento mais minha família, eu quero largar tudo, bebê. Ou então, né, chega um ponto de uma crise de ansiedade, seja lá o que for. Então, assim, a gente precisa ter o hábito de olhar pra gente, de se escutar, né, de estar cuidando do cabelo, da unha. Precisa, são pequenos detalhes que às vezes a gente na correria a gente vai perdendo. A gente precisa se olhar. Né? A gente precisa se tocar, se massagear, ouvir uma boa música, né? Não ouvir um louvor, ouvir também uma boa música que vai me fazer refletir. Então não é problema nenhum a gente parar e recomeçar. Puxa, olha, por esse caminho eu estou muito exausta. Ai, eu preciso arrumar o meu dia. Não é problema nenhum. Né? Não é problema nenhum dizer, olha, cadê aquele negócio que eu fechei com você? Ai, olha, infelizmente, eu repensei, não vai dar certo. Então não dá para eu pegar agora. No tempo oportuno eu pego. Não tem problema nenhum. Então imagine, um celular cheio, ele acaba o quê? Pifando. Né? E às vezes se você vai fazendo a laranja ali, se ela é muito, muito espremida, ela fica só o bagaço. É assim a gente. Se a gente é muito espremida pelo nosso dia a dia, a gente fica só o bagaço. Quem é que tem bagaço? Né? Pensa, quem é que vai querer o bagaço? Então, Jesus vem e fala, tomai sobre vós o meu jugo, Mateus 11:29. Então, descanso versus relacionamento com Deus. Nós precisamos, só conseguimos ter descanso no Senhor. Podemos fazer esportes, relaxamento, massagem, mas tudo isso será um descanso passageiro. Mas para beber e desfrutar do descanso de Deus, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Precisamos incluir na nossa organização, na nossa rotina, um tempo a sós com Deus. Seja enquanto estivermos fazendo uma refeição, enquanto a gente está lavando um banheiro, tomando um banho, passando uma roupa, priorize estar nesse lugar. Sabe, ao invés da gente parar e às vezes a gente está ali lavando a roupa e já pensando o que a gente vai fazer? Não, eu pego todos esses momentos. Eu estou ali lavando o banheiro e eu estou agradecendo a Deus por eu ter uma família, por eu ter uma casa, por eu ter um azulejinho para esfregar, sabe? Eu fico ali dando graça, eu falo, Senhor, né? Tanta mulher hoje que não tem uma família, né? E às vezes a gente fica murmurando tanto. Então, assim, a gente precisa priorizar estar com o Senhor. Então, ali está se alimentando, glorifique a Deus. E olha, Senhor, olha, eu entrego todas as minhas fragilidades para o Senhor.
né? Eu sou uma mulher frágil, eu sou uma mulher emotiva. Senhor, me faça forte na medida que o Senhor deseja, mas me permita continuar sensível, amorosa, né? Que meus ouvidos não passem nada, que eu possa estar atenta, minha família, o ministério. É que a gente vá a esse relacionamento. Quando a gente foca a nossa mente de estar com o Senhor, a gente recebe dele, a gente transborda dele. Agora, se eu estou aí com a cabeça na lua, eu vou transbordar a lua, né, para os outros. Então, eu preciso estar focada no Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo. Mateus 11:29. O jugo, esse jugo que Jesus fala para tomarmos, não é pesado. É como uma canga. A canga, ela é essa peça de madeira aí, que eu coloquei para vocês verem, tá vendo? Ela é uma peça de madeira, ela é feita para levar os bois, né? Então eu coloquei aí 3 desenhos dessa peça de madeira para vocês. Então, assim, essa peça de madeira que vai em 2 bois, fazendo com que eles caminhem juntos, sem se separarem, e com uma força maior do que se tivessem sozinhos. Olha que lindo! Então Jesus ele vem dizendo o quê? Tomai sobre vós o meu jugo, é como se fosse essa canga. Ele quer que nós andemos cangadas com ele, lado a lado. Esse foi o versículo de quando eu aceitei a Jesus. Eu aceitei a Jesus com base nessa palavra. Eu nunca mais me esqueço. Tem 24 anos que eu fui à frente e falei, Senhor, eu te aceito. Eu fiquei maravilhada em saber que Jesus, ele dizia para mim que ele poderia caminhar comigo como se fosse uma canga. E no dia, eu confesso para vocês que eu era novinha, eu entendi que era como se fosse aquela canga de praia, sabe? Eu achava que ele ia me amarrar assim numa canga de praia, mas fez o mesmo efeito, porque olha só, a minha mente pensou que ele vai me amarrar numa canga e vai andar assim pelo mar comigo, né? Viajei na maionese, mas aceitei a Jesus, olha que interessante, né? Então ele quer que nós andemos cangadas com ele, lado a lado, sem se guiar, sem sumir, sem estar sozinha. Às vezes a gente passa um dia, sumiu de Jesus. A gente some um dia, né? A gente vai se ver de novo à noite. Né? A gente esquece que a gente tem Jesus. Então a gente precisa colocar ele no nosso dia. Senhor, olha, nossa, fui chamada agora para uma reunião. Senhor, esteja à frente em nome de Jesus. Senhor, o meu filho tem uma prova, está nervoso. Senhor, o meu marido. A gente precisa o tempo todo intercedendo. Então ele quer que nós andemos cangadas com ele, lado a lado, sem sumir, sem se desvencilhar, sem estar sozinha, para que tudo que façamos seja junto com Cristo. Na canga, costuma-se colocar um boi mais velho com um boi mais novo, para misturar experiência e força. Olha que coisa mais linda. Para refletir. Se a pessoa se colocasse 2 novinhos, nossa, o boi ia ficar turbinado, né? Cara, imagina o que ele está carregando, a carroça. Olha que coisa linda, reflita sobre isso. A carroça ia não chegar, metade da carroça ia chegar em pé. Mas imagina 2 boizinhos aí, né? Puxando aquilo ali. Olha que sabedoria, né? Então, a gente precisa misturar a experiência com a força. Então, assim, os nossos filhos têm a força, os nossos filhos têm a criatividade, que muitas vezes a gente não tem, né? Mas a gente tem a experiência, olha que delícia. O nosso marido, às vezes, né, tá ali mais fracote, mais entristecido. A gente vem como mulher e a gente põe a nossa casa ali no trilho de novo. Então, nós precisamos deixar Jesus andar cangado com a gente, para que a gente possa ensinar, né, para que ele me ensine a viver com descanso. Olha que coisa linda, gente, eu fico apaixonada por essa palavra. Eu espero que o Senhor, que você também se apaixone. Olha que lindo. E ele fala assim: aprendei de mim. Até aqui aprendemos que para aprender, nós precisamos estar cangadas, descansadas e sem sobrecarga. É o pacote que precisamos ter para receber o bônus do descanso, em outras versões, que diz também: deixem que eu lhes ensine. Olha que lindo. Ele vem falando o quê? Eu ensino vocês, ei, vem pra cá. E quantas vezes a gente quer tomar a frente, né? Ó, eu falo por mim, que se o meu marido deixasse, eu mandava nele de noite e de dia. Então eu falo, a gente é controladora, né? Então, assim, olha só, Jesus fala assim, deixem, um pequeno detalhe que precisa ter, é um coração ensinável, né? E aí eu volto isso para a gente como mulher, é um coração submisso, né? Submisso às leis, submisso às regras do meu trabalho. A gente precisa estar sujeita a aprender e a ser corrigida. Só que para a gente poder aprender e ser corrigida, eu preciso me submeter ao Senhor, porque senão eu não consigo. Eu não consigo. Se eu falar para Deus, Senhor, olha,
me ajuda, porque aquele meu chefe, às vezes ele fala coisa que não tem nada a ver, eu acho que ele está sendo injusto para isso aqui, Senhor, eu não suporto, me segura, e aí eu vou indo. E aí, sim, se eu não deixar, né, e aí eu falo, Senhor, aí o Senhor vem e fala, então, quem é você para ficar falando? O homem está na posição que ele está, porque Deus que eu coloquei, ele tem sabedoria, então escuta, né? Então a gente precisa aprender, a gente precisa parar, a gente precisa estar sensível, a gente precisa ter o quê? Uma característica de pessoa humilde que consegue praticar e aprender e dar frutos. Porque se a gente não é humilde, a gente não vai conseguir praticar, a gente não vai aprender de forma alguma, a gente vai achar que a gente é sempre dono da razão, né? E a gente não consegue. Então ele fala, aprender de mim. Então, para aprender dele, eu preciso ouvir. E aí, o outro aprendizado também, que ele fala, sou manso e humilde de coração, é somente aquele que é manso e humilde de coração é que pode ensinar. Pensa bem, já pensou? Se a gente chega numa escola, eu sou uma professora, a Débora aí ensina, né, música. Imagina a Débora chegando para mim e falando, olha, Érica, toca o piano, vai, toca o piano. Aí eu falo, ai, Débora, mas eu não sei, não decorei a partitura, não sei o que. Érica, toca, toca, toca. Gente, quem é que vai aprender com uma pessoa gritando na sua orelha? Né? Então a gente precisa de mansidão no nosso dia a dia, para que aqueles que estão em nossa volta possam ouvir, né? Possam pegar, e não adianta, a hora que a gente fala com ira, as pessoas não ouvem. Agora, quando você fala amorosamente, você quebra qualquer pessoa. Então, por isso que a gente fala, o nosso coração precisa estar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no ministério, para lidar com as pessoas. A gente precisa estar com o coração humilde e manso. E quem nos dá isso? Senhor Jesus. Então, na maternidade é o lugar que mais precisamos para ser humildes e mansas. Então, o que mais precisamos é o quê? Estar cangada. Não é outra coisa, não tira o N, não. Como eu mantenho o N aí, né? Então, a gente precisa o quê? Estar cangadas com o Senhor Jesus. Ele irá nos ensinar como ser mães, mulheres abençoadoras e cheias de propósito. Às vezes, a rebeldia que vemos nos nossos filhos é fruto da nossa própria rebeldia. Às vezes, eles aprendem com o nosso jeito de lidar. Às vezes, a nossa forma de agir com as pessoas está ensinando os nossos filhos. E aí, de repente, a gente vê os nossos filhos fazendo, sei lá, uma coisa, tratando alguém. Nossa, mas meu Deus! Aí a gente se olha e fala, meu Deus, não foi igualzinho do meu treinamento, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Ou então a gente olha um filho doce, né? Às vezes eu olho e falo, nossa, que filho doce, nem parece que saiu de mim, olha que doçura que é, né? E a gente vai indo assim, os nossos filhos, eles aprendem, né? Então a gente precisa realmente pedir para o Senhor Jesus trabalhar na nossa vida. Então aqui eu venho falando, né? Desde que Jesus ensine, meu negócio é gruda aqui embaixo. Desde que o Senhor Jesus te ensine, nesse lugar você entrará em descanso para a sua alma, pois o jugo, eu pus um L a mais, pois o jugo dele é fácil de carregar, porque ele nos ensina, e o fardo é leve, porque ele carrega comigo, ele divide a força com a gente. E então, na prática, como que a gente faz tudo isso na prática? A gente tem que aqui, ó, a primeira figura, né? Eu coloquei aqui para a gente pensar assim, tira as máscaras. Às vezes pode ser ofensivo a gente falar, né? Porque aquele que usa máscara é sempre aquele que não está falando a verdade, aquele que é uma coisa na frente e outra por trás. Mas aqui, quando eu pensei assim, ó, tira sua máscara, que às vezes você está tão cansada e você não está conseguindo dizer não, você não está conseguindo parar, você não está conseguindo ter um tempo para você, senão você vai pifar. A laranja está rodando demais aí no espremedor, vai ficar o bagaço. Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa cuidar do nosso emocional e da nossa mente, né, do nosso corpo, isso eu sempre falo, né? A gente precisa cuidar, precisa ir, a moça está aí, ó, equilibrando, né, os dois. Então Deus não quer restaurar casamento, Ele se interessa em restaurar pessoas para libertá-las dos seus casamentos. Já pensou? Se Deus, eu fico imaginando Deus restaurando, ele vai lá, fica preocupado. Olha o trabalho que ele teria para ficar dentro de cada casa restaurando. Ele quer restaurar eu e você, para que nós sejamos pessoas diferentes, sejamos servas diferentes, amigas, irmãs, filhas, esposas, para assim poder restaurar o nosso casamento. Então, o ensino vem com a companhia. Aprendemos quando assistimos aula, quando lemos o material, ou seja,
quando a gente está na companhia de Jesus, é que a gente aprende. Imagina eu chegar para Débora e falar, Débora, você me ensina a tocar piano? A Débora fala, ah, legal. Aí a Débora me liga na minha casa e fala, Érica, senta no piano e vai tocando. Mas como assim, Débora? Não, não, Érica, vai tocar. Débora, vou tocar o quê? Vai mexer no dedo, Érica. Mas vai sair o quê, Débora? Então, o que eu preciso? Combinar com a Débora para que ela venha até a minha casa, para que ela esteja na minha companhia para eu poder ensinar. E isso, às vezes, a gente esquece. Marido precisa da nossa companhia para ele poder aprender. E, às vezes, não bate muito ali, né? Tanto assim. Então, a gente precisa ajudar os nossos filhos, né? As pessoas que estão em volta da gente. Precisa. Então, Deus quer tirar o que me deixa sobrecarregada primeiro. Eu preciso estar um pouco mais leve, porque senão eu vou pegando coisas pelo caminho, aí eu tropeço, aí que dá tudo errado. Entendeu? E o tropeço vem com uma doença, né? Nesse significado que eu falo. Então, o que hoje tem te sobrecarregado, que você precisa remanejar, que você possa pegar essa mensagem, que você possa refletir. O que hoje eu posso remanejar? O que realmente é prioridade e aquilo que realmente não é? Em amizades, literalmente trocamos experiências valiosas que muito contribuem para a organização do nosso dia. Aí segue uma palavra, uma frase aí, tome mais café. Porque às vezes a gente se esquece, às vezes a gente vai viver na nossa vida tão solitária, né? E é limpa a casa, e cuida de casa, e faz comida, e cuida de marido, e cuida de filho. Então, às vezes a gente precisa, né? Parar para uma amiga para falar um pouco mal do marido, da casa, né? Eu digo, falar um pouco mal de uma forma de extravasar. Gente, a gente precisa extravasar, gente, eu não aguento mais, eles não sabem fazer nada só sem a gente, mas a gente gosta de estar ali, a gente gosta de estar servindo, e é tão gostoso, mas só de falar, sai um peso. Então, tome mais café. Me convide para café, se você quiser, eu me habilito. Então, assim, cuidado que quando você pensa que está sozinha, você está no Big Brother de Deus com a sua família junto. Então, todos aprendem com você. Tudo que é bom e tudo que é ruim. Então, assim, não se esqueça. Não se esqueça. Às vezes, quando a gente pega a criança ali no Ministério Infantil, quando eu dava aula, as crianças às vezes relatavam como eram os pais. E aí eu falo isso porque parece uma coisa banal, mas a gente se esquece que Deus está no grande Big Brother. É igual eu falo, quando as câmeras, quando os microfones ficam abertos, às vezes imagina, a gente já escuta uns trem que não é muito bom, né? Imagina quando fecha as portas, quando está todo mundo. Então a gente precisa ter gentileza, amabilidade, a gente precisa ser uma cristã também dentro da nossa casa. A gente, além de estar no Big Brother, Cristo está nos vendo, a gente está junto ali, ó, a nossa família. A gente está sendo gestado como pessoas dentro da nossa casa. E eles aprendem tudo, tudo. Tudo é vivência, tudo forma caráter, tudo forma pessoas. E a gente precisa reconhecer também os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. A gente tem que pedir mais perdão. Hoje mesmo, a gente estava aqui em casa e a gente estava falando, e a minha filha reclamou do meu filho, e meu filho de praticamente 18 anos virou e falou, mãe, mas quando vocês tiram sarro de mim, eu tenho que ficar quieta, vocês se matam de rir da minha cara, e quando eu tiro o sarro dela, olha só, aí eu parei, e aí ela reclama, né, que é menininha, menor, e aí ela reclama e eu fico por mal. Olha só, aí eu parei e falei, gente, não imaginei que eu ainda precisasse administrar dois filhos, né? Um adolescente com um jovem. Então, você para, você tem que falar. Olha, tá bom, então a mamãe dá risada quando, né, não deve. Desculpa, filho, eu quero te pedir perdão, quero estar mais sensível para te ouvir. Uma coisa banal, mas que às vezes fica no coração, né? Então, a maternidade, ela molda o nosso caráter e será leve, porque ele vai nos ajudar a carregar. Que Deus possa ministrar no seu coração, possa falar, essa mensagem vai ficar gravada. Eu gosto sempre de trazer esses slides, porque eu às vezes sou meio manezona assim, porque às vezes eu estou numa coisa online, já me perco um pouco, né? E aí eu gosto do slide, porque daí eu posso ver de novo, eu posso olhar, eu posso refletir. Então, que Deus ministre no nosso coração, que possa falar com você, que possa renovar, que você possa estar aberta a ser transformada por Ele, que você possa descansar. Coloca o seu jugo, fala, Senhor, toma o meu jugo. Eu quero fazer uma breve oração, depois a Andrea vai soltar um louvor, que eu quero que você pegue esse louvor para você, porque às vezes a gente está cansada e a gente acaba largando as nossas redes. Às vezes a gente desiste
do nosso propósito. Nosso propósito não acabou. Nosso propósito como avó, como mãe, como tia, como amiga, como serva, não acabou. E às vezes a gente, no nosso cansaço, a gente joga a vida. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos pela rica e oportunidade de estarmos dividindo da tua palavra. Ministra em cada coração, trabalha nas emoções, trabalha na alma, trabalha no físico de cada uma delas, que elas possam beber e ser alimentadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.